Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui com o professor Antônio Sérgio Guimarães, nosso convidado especialíssimo para essa aula inaugural, Raça e Ciências Sociais no Brasil, apresentando modernidades negras. Quero dizer, professor, que nós, com muita facilidade, chegamos ao seu nome, muitos de nós impactados, inclusive, por um livro recentemente lançado por você, né? Intitulado Modernidades Negras, a Formação Racial Brasileira, 1930-1970, pela editora 34. E temos aqui conosco, nesse ambiente virtual, boa parte dos professores do nosso Departamento de Ciências Sociais, estudantes de graduação, de pós-graduação, colegas de outros departamentos, estudantes de outros departamentos. Enfim, acho que vai ser aí uma oportunidade muito interessante de ouvi-lo. E depois eu gostaria já de deixar combinado que as perguntas serão feitas pelo chat, né? Eu vou passar a palavra e a condução da mesa à professora Ângela Paiva, né? Professora do Departamento de Ciências Sociais, pesquisadora de longa data sobre esses temas que envolvem, né, as questões interseccionais, raciais, de gênero também, movimentos sociais. Ângela é uma interlocutora já também de longa data do professor Antônio Sérgio, foi quem fez o convite pessoalmente, né? Eu achei que nós ganharíamos muito com a condução dessa mesa sendo feita por ela, né? O que a gente definiu foi isso. O professor Antônio Sérgio falaria 40 minutos, a Ângela faria aí uma intervenção e uma mediação da conversa que se seguirá. Então, Ângela, por favor, assuma aí a mesa. E, mais uma vez, professor Antônio Sérgio, agradeço demais sua disponibilidade para estar conosco e desejo um bom dia aí a todos os estudantes, professores, colegas, de uma maneira geral. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui recebendo o Antônio Sérgio, ainda que seja de uma maneira muito distante, né? Essa maneira virtual, que a gente já se acostumou a isso, mas nunca se acostuma realmente, né? Porque nada como o face a face, né? Mas é um prazer estar recebendo o Antônio Sérgio. Ele é um sociólogo da USP, né? Ele tem uma característica, né, que desde a década de 90 ele se debruça sobre a questão da raça, a questão da classe, né, a questão do racismo, a questão do preconceito, né? Então, ele tem textos muito importantes na teoria social que vão nos ajudar a ver as nuances das relações raciais no Brasil, né? Esse livro do Antônio Sérgio é um livro da pandemia, não é, Antônio Sérgio? Exatamente. É um livro que foi publicado recentemente e ele vai fazendo uma costura, né, das relações das relações raciais de 1930, principalmente, né? Mas ele também pega lá a questão da República, né? Como é que foi a questão da abolição, a questão dos republicanos e dos monarquistas. É bem interessante como é que ele vai lidando com a questão da raça, né, do legado da escravidão ao longo da nossa história, a nossa história republicana, né? Então, é uma satisfação enorme. Antônio Sérgio dispensa ler currículo, né? Ele é professor titular da USP, ele já foi professor visitante em várias universidades no mundo, né? Então, é um autor muito lido pelos alunos do nosso programa, viu, Antônio Sérgio? Você é um querido, né? Tá? Então, vamos lá. Bom, eu estou com o microfone aberto, né? Eu preparei uma fala escrita para me controlar o tempo também. Ao começar minha fala, agradeço ao honroso convite do Departamento de Ciências Sociais da PUC, Rio,
para proferir essa aula inaugural. Um muito obrigado especial a Ângela Paiva, Marcelo Burgos, que me fizeram Aliás, diretamente... Antônio, a Maria Alice, eu ia te convidar para o nosso grupo de estudo, mas a Maria Alice Rezende Carvalho que fez, não, ele tem que fazer a aula inaugural. Pronto. Maria Alice, então, Maria Alice. Me fizeram esse convite para introduzir tema ainda hoje tão controverso. Mesmo que de modo remoto, essa é também uma nova oportunidade de me encontrar com colegas queridos e dar continuidade ao nosso diálogo. Fico muito feliz em reencontrá-los, né? Vamos ao tema. Quando a sociologia se instituiu como disciplina científica, houve alguma disputa sobre qual deveria ser o objeto de pesquisa e de estudo. Na Alemanha, Karl Marx havia deixado um enorme legado teórico na sua análise da formação social capitalista e de seu modo de produção. De um modo direto ou indireto, todos os que institucionalizaram a sociologia nos diversos países dialogaram com essa herança. Na França, Durkheim formou-se, na França, com Durkheim, formou-se um consenso que o objeto da sociologia formou-se o consenso que o objeto da sociologia deveria ser a sociedade, a qual, nos anos seguintes, foi plenamente teorizada, tendo a sua estrutura esclarecida, assim como uma relação entre as instituições e suas funções. Na Inglaterra, na Alemanha e em outros países, muitos viram esse objeto, sociedade, apenas como um ente metafísico. Preferiram, como Max Weber depois formalizou, concentrar-se na ação humana, subjetivamente dotada de sentido social. Ou, de modo mais pragmático, dedicar-se a explicar a agência humana no contexto de problemas sociais específicos, tal como fez W.E.B. Du Bois. Todos eles tinham em comum, com exceção de Du Bois, a preocupação em teorizar a sociedade moderna industrial e seus conflitos sociais como uma constelação nova de poder, de economia e de relações sociais, distinta das que dos que a precederam na Europa e que ainda existiam em outras partes do globo. Uma sociedade ou ordenamento social que já não poderia ser entendida por pertencimentos étnicos, religiosos, tribais ou familiares, e pelo choque de interesse e das lutas daí decorrentes. No entanto, a formação dessas novas sociedades fora caudatária de um processo histórico de expansão dos Estados europeus, Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda, principalmente, para além do seu território continental e do estabelecimento de colônias nas Américas, na África e na Ásia. Vou dedicar essa aula para tratar dessa expansão que passou ao largo da preocupação da nascente sociologia, de novo acentuando Du Bois e, em alguma medida, Max Weber, a saber, o surgimento e a permanência da noção de raça. O que entender por raça? Raça é uma noção usada, primeiro, para conotar a hereditariedade e a transmissão de características morais, intelectuais e somáticas, e assim explicar a história e a vida social, ou seja, tratar a ordem social e política como se esta fosse parte de uma ordem natural. Segundo, estabelecer marcadores somáticos e culturais de hereditariedade em discursos políticos, para designar e manter hierarquias sociais, ou seja, para justificar monopólios e a distribuição desigual de riquezas, de propriedades e de oportunidades de vida entre grupos sociais em posições desiguais de poder. Se raça é isso, temos que admitir que tal noção foi gestada na alta Idade Média em referência aos judeus e cristãos novos, como nos ensinam os historiadores, entre eles Francisco Bittencourt e Jean-Frédéric Chow. De fato, a situação de opressão dos judeus fora, até certo ponto, modificada na Península Ibérica do século XV, com a expulsão dos praticantes do judaísmo
e a conversão compulsória à fé católica daqueles que quisessem permanecer. Ou seja, a perseguição que antes era feita pela religião mostrou-se de caráter claramente religioso e étnico. Tal situação durou pouco. À medida que os conversos, entrados na vida social de Espanha e Portugal em igualdade de direitos, progrediram social e economicamente, passando a ocupar posições de destaque em todas as esferas sociais, avultou um sentimento de rejeição aos convertidos, chamados de cristãos novos ou marranos, acusados de perseguir os cristãos velhos, de conspirarem contra a Casa Real e de explorarem o reino. Desenvolveu-se, assim, a teoria de que os conversos não seriam nem confiáveis, nem honestos, mas que essa essência judaica em sua natureza se transmitia hereditariamente, tornando-os perversos, desonestos, exploradores e conspiratórios. Ou seja, a raça judia substituía a religião judaica como justificativa para discriminá-los socialmente e nutrir-lhes ódio. O racismo antissemita nos ensina, portanto, que a raça pode ser criada, marcada e identificada tão apenas por ancestralidade, e que a atribuição de hereditariedade de traços psicológicos e comportamentais antecede a ciência biológica e a genética. Do mesmo modo, o grupo racial discriminado também pode sê-lo por ressentimento nutrido pelo sucesso social. O grupo social que discrimina, ou seja, a raça discriminadora assim formada, ao contrário, fará das suas pretensas qualidades raciais herdadas a justificativa para a sua pretensão à superioridade social e ao monopólio das posições de prestígio e de poder. A expansão de Portugal, Espanha, Inglaterra, França e outras potências europeias em direção aos demais continentes, conquistando territórios, exterminando e subjugando outros povos, possibilitou, entretanto, uma mudança substancial na operação da noção de raça. Marcadores somáticos passaram a ser mais importantes para os europeus como forma de distinguir-se dos demais povos. A classificação dos povos humanos pela cor da pele e por outros traços fisionômicos generalizou-se e cristalizou-se. A cor, é bom lembrar, já era fundamental na simbologia religiosa europeia, o branco simbolizando a pureza e a virtude, por exemplo, e o negro a perversão, a maldade e a morte. Mas, durante algum tempo, a conversão ao cristianismo, principalmente ao catolicismo, impôs-se como marcador de humanidade plena. Foi provavelmente a partir da necessidade de reproduzir situações de colonização, demarcando claramente os colonizadores dos colonizados, os senhores dos escravizados, que a cor, principalmente a brancura livre da mestiçagem, se impôs como marcadores, junto com outros traços somáticos, da situação de monopolização de prestígio e de poder. Esses marcadores raciais puderam ser adaptados e modificados em cada situação colonial específica, dando origem a diversos sistemas de classificação racial. No século XIX, em desenvolvimento paralelo, as sociedades americanas se tornaram plenamente politicamente independentes, aboliram o sistema escravocrata e a cor, junto com outros traços somáticos, se erigiu como marcador de privilégios e oportunidades sociais desiguais. É dessa época que data a teoria das raças, chamado racismo científico, que buscava nas ciências da natureza explicação para as diferenças entre os povos e que passa a ser usada para justificar as discriminações e as desigualdades sociais herdadas pelas jovens nações americanas. É contra esse racismo pretensamente científico que se insurge a nascente sociologia europeia, mas o faz banindo a noção de raça de suas explicações, como se, ao recusar a explicação dos fenômenos sociais
pelas teorias das raças, pudesse ignorar o quanto tal noção continuava viva na subjetividade moderna. Entendeu? É isso que eu chamo de antirracismo científico. Entendeu a persistência das raças nas suas sociedades? Max Weber, que procurava entender o quanto essa noção orientava a ação social nos Estados Unidos, alertado que fora pelos escritos de Du Bois e pela sua viagem à América em 1904. Mas se Weber foi referência internacional para a institucionalização das ciências sociais em todo o mundo, as passagens em que Weber trata da raça ficaram esquecidas por muito tempo, assim como a contribuição de Du Bois à compreensão das relações raciais nas sociedades modernas foi completamente ignorada até muito recentemente. A sociologia moderna brasileira é fruto desse clima intelectual gerado na Europa, mas não se tratou de simples fenômeno de importação colonial. A nossa formação histórica explica melhor por que a nossa sociologia seguiu o modelo europeu. O medo dos colonizadores europeus de se misturarem com as populações colonizadas, ou seja, o medo de que a mestiçagem entre eles e as raças subordinadas apagasse os marcadores visíveis já estabelecidos das hierarquias sociais, esteve na base dos diferentes sistemas de classificação racial no mundo americano, seja do norte, do centro, do sul. Entre nós, no Brasil, seja pela fraqueza demográfica da presença europeia, seja pela necessidade política e econômica de manter o sistema escravocrata funcionando a partir da enorme importação de escravos, o grupo racial que se autodenominava branco absorveu, desde a colônia, grande quantidade de mestiços raciais. A teoria das raças, e, portanto, com seus colorários de degenerescência racial, sempre foi de aceitação restrita. Autores como Nina Rodrigues e Oliveira Viana, apesar de respeitados e influentes, tiveram suas opiniões raciais submetidas à crítica contundente. A sociologia de Gilberto Freire, a partir dos anos 30, refletirá melhor o ethos das elites e das classes médias nacionais, afastando por completo a noção de raça da nossa nascente sociologia, afirmando o caráter mestiço do nosso povo e de todos os povos do mundo. A sociologia feita em São Paulo, nos anos 1950, Florestan Fernandes à frente, ainda que reconhecendo a existência ativa do preconceito racial entre nós, atribuía a sua sobrevivência às classes dominantes oriundas da ordem escravocrata e a uma revolução burguesa ainda incompleta. Apenas Guerreiro Ramos, em sua associação com Abdias do Nascimento, tratou a raça como um elemento realmente decisivo para pensar o Brasil moderno. Mas Guerreiro foi uma voz dissonante, silenciada e muito mal compreendida, principalmente porque, no início de sua trajetória intelectual, não se diferenciou dos demais. O fato é que se instalou entre nossos cientistas sociais, como entre os europeus, o consenso de que nada ganharíamos utilizando a noção de raça e que conceitos como etnia e classes sociais poderiam explicar a dinâmica social brasileira com mais propriedade e rigor científico. Há um dado teórico sobre o qual eu preciso insistir para que se entenda as consequências desse erro. Se, como vimos, a noção de raça já está presente no século XV na discriminação aos cristãos novos e aos judeus, durante a colonização europeia da América, tal noção não apenas passa a utilizar-se de marcadores somáticos, mas esses passam a ser empregados para marcar a posição social de inferioridade, independente de a raça servir ou não de justificativa plausível. Em sociedades tão socialmente desiguais quanto a brasileira e as americanas em geral, desigualdades de classe não são reguladas apenas pelos mercados, passam a ser reguladas também por marcadores raciais. Classe e raça estão tão relacionadas que o preconceito de cor e de classe são utilizados de modo
intercambiável. Voltemos ao consenso das ciências sociais. Durante décadas, desde a institucionalização das ciências sociais entre nós, sociólogos e antropólogos foram unânimes em afirmar que não existiam grupos raciais no Brasil e que as diferenças raciais que havia no passado foram substituídas pela dinâmica das classes sociais e que apenas a inércia de algumas instituições do antigo regime colonial e escravocrata e o nosso subdesenvolvimento econômico e social poderiam explicar algumas permanências bem delimitadas localmente. Tal consenso, tal erro histórico, começa a ser contestado apenas pelo movimento político negro, afastado completamente das nossas universidades e centros de produção intelectual. Esse é um movimento secular que procurou e ainda procura protestar e lutar contra os preconceitos e as discriminações raciais e que, com o tempo, foi se atualizando e questionando o ethos nacional de ignorar o racismo entre nós. Da imprensa negra dos anos 1920, que passou a se referir a uma raça negra, e não apenas a uma classe de homens de cor, até os dias atuais, em que a identidade negra foi ampliada para incluir não apenas os pretos, mas também os pardos, os caboclos, os cabras, etc., contrapondo-se com vantagem à expansão também secular do que se identificavam como brancos. É um pouco dessa história que trato em Modernidades Negras. Mas antes de passar ao que trato no livro, quero terminar essas reflexões sobre raça e ciências sociais. As ciências sociais do século XXI procuram conciliar os valores morais que fundamentam a valorização dos indivíduos, o reconhecimento da sua liberdade e da igualdade fundamental entre eles, com os valores morais decorrentes do reconhecimento da riqueza intrínseca de todas as culturas humanas e da formação de coletividades sociais a partir de estruturas de poder de grande resiliência. Se os indivíduos não podem ser subsumidos e compreendidos apenas a partir de características somáticas ou culturais de seus grupos sociais, também a ciência não pode ignorar a força política desses grupos e a pujança da vida cultural e da diversidade, onde mesam identidades coletivas. Assim, as ciências sociais utilizam hoje o conceito de raça para se referir a coletivos sociais que se formam com base nesse sentimento de pertencimento racial, seja para criar, reproduzir e justificar hierarquias sociais, seja para contrapor-se a tais hierarquias, seja na luta para criar ordens mais igualitárias, seja no movimento conservador para manter as desigualdades existentes. Para a ciência, não basta negar a raça como a priori social ou natural. É preciso compreender o modo como essa noção atua na vida coletiva e usá-la desse modo como conceito político ou sociológico. Em Modernidades Negras, eu ilustro a formação racial brasileira entre 1930 e 1970, acompanhando a retórica política, o pensamento e a ação de alguns intelectuais negros, principalmente Abdias do Nascimento. Alguns momentos históricos chaves, tais como a recepção do pensamento de Franz Fanon entre os jovens dos anos 1970, a discussão precoce sobre a viabilidade de introduzir cotas raciais no mercado de trabalho, em 1968, e o desenvolvimento da doutrina de democracia racial no Brasil e nas Américas. O que vem a ser a modernidade negra no Brasil? Utilizo a expressão inspirado, obviamente, na contracultura da modernidade de Paul Gilroy, para enfeixar a transição dos negros brasileiros de subalternos sociais racializados para sujeitos que se autodefinem e ressignificam para si e para os outros o que é ser negro. Esse é um processo de formação racial. Esse processo engloba tanto a racialização dos afrodescendentes no Brasil, isto é, a massificação de pessoas com diversas identidades sociais na noção biológica de raça,
quanto à ressignificação política que os racializados fizeram do termo racista original, negro, como modo de identidade política para reorganizar a revolta, a luta pela igualdade e a construção de um novo imaginário coletivo. Nesse último registro, como modo de autoidentificação coletiva, é que falamos de formação racial. A formação racial, na tradição fanoniana, é uma luta antirracista e anticolonial de libertação de mentes e corpos emparedados, de emancipação de culturas coloniais e colonizadas. Essa luta não deve criar um racismo às avessas, mas uma nova cultura, ou transcultura, para usar Fernando Ortiz, descolonial, autêntica, que busque firmar um novo humanismo. Essa é uma utopia, mas é uma utopia que move a formação racial feita pelos negros, ou deve mover, e se encontra ausente da noção de racialização. Começa o livro fazendo um balanço do período pós-abolição da escravatura, época em que todos os negros foram formalmente... Aliás, Maria Alice conhece melhor do que eu essa época, muito melhor, em que todos os negros ficaram formalmente livres para expressar-se espiritualmente na arena pública. Para ser mais preciso, analiso o que representou o período da Primeira República e fez as lideranças negras dos anos 1920 clamarem por uma segunda abolição. Nesse capítulo, discuto a historiografia referente à República no Brasil em busca de uma reinterpretação que dê conta do imaginário nacional brasileiro, que será depois referido como mestiço ou negro. Ou seja, busco as raízes de uma identidade nacional que tem seu núcleo na mistura interracial e na recriação de identidades pós-africanas, opondo-se ao modo como o colonizador europeu pensou o Brasil, isto é, como uma expansão de sua cultura e de sua raça no Novo Mundo. Defendo como tese que a formação nacional acabou por reduzir os ideais de liberdade ao fim do cativeiro, isto é, manteve restritas as oportunidades de vida, restritas as oportunidades de vida para o povo negro. Não proporcionou efetivamente que a liberdade recém-expandida para o conjunto da população negra pudesse ser exercida para efetuar mobilidades sociais ou mesmo possibilitasse o exercício do trabalho no mundo rural, ultrapassasse os liames da sujeição. B, que circunscreveu a igualdade aos limites das classes sociais, isto é, que a igualdade foi apenas formais, deixando campo livre para que as desigualdades sociais se expandissem na competição entre as classes formalmente livres, mas tolhidas por suas condições de reprodução. C, fez da fraternidade, ou seja, da ideia de fraternidade entre as raças, o solo único da solidariedade social, isto é, uma promessa de fraternidade racial, substituiu as políticas efetivas de solidariedade social, que daria realidade aos dois outros ideais republicanos, a liberdade e a igualdade de todos os cidadãos. No terceiro capítulo, lembro que o primeiro é uma discussão sobre o estudo das raças e sua formação histórica, o que fiz no início. Bom, no terceiro capítulo, esquematizo o modo como temos diferentes modernidades negras, seja na Europa quanto nas Américas, desenvolvendo-se paralelamente. Como mesmo o ideal mestiço dos intelectuais negros na América Latina, particularmente no Brasil, privilegiando suas identidades nacionais sobre sua negritude, foi decisivo para a construção de um grupo imaginado como raça negra, posto que esses intelectuais nunca deixaram de insistir na denúncia do preconceito de cor. Permaneceu esse pensamento como um rio subterrâneo, o sentimento de que o preconceito racial dava vida a uma raça negra que não podia ser diluída em nacionalidade brasileira. Como podemos ler no Clarim da Alvorada, em 1926, cito tal como está, pretos ou mestiços é uma coisa só. Todos descendem da mesma raça, todos são negros. E por que também a ideia
não deve ser uma. Sendo uma só, a luta também deve ser uma. Porém, caso contrário, nunca haverá harmonia em nossa classe, e o preto deverá ser combatido pelo próprio preto. Em 1931, a Frente Negra Brasileira, de certo modo, o que desenvolverá apenas plenamente nos anos 1980, já se organizava como partido, incluindo mestiços e mulatos e pretos, como negros. Nos anos 1940, preparando a República do pós-guerra, a Segunda República, um jovem intelectual negro, Abdias do Nascimento, começa a rearticular o protesto negro de forma mais propositivamente política, procurando retomar a Frente Negra sepultada pelo Estado Novo. O resultado dessa militância será a realização de congressos políticos negros, a criação do jornal O Quilombo, a formação de um grupo teatral, o Teatro Experimental do Negro, e sua participação ativa na política partidária do Rio de Janeiro e do Brasil. Mas esse ativismo de Abdias começa como articulista de um jornal, o Diário Trabalhista, que tomamos como objeto de análise no capítulo 4, onde veicula não apenas ideias, mas tece de fato uma grande aliança com políticos e intelectuais progressistas em torno de um ideal que será conhecido como democracia racial. Importante chamar a atenção é que essa concepção de democracia racial do Abdias não prega o apagamento das raças numa nação mestiça, mas, ao contrário, a convivência política e democrática e igualitária entre brancos e negros. Pode parecer estranho, mas já nos anos 1940, a democracia racial, enquanto ideal, não se confundia com a mestiçagem para esses intelectuais e ativistas negros. Muito ao contrário da versão freiriana que prevaleceu, ela significava não apenas a igualdade racial, mas a promoção da cultura negra e da negritude enquanto identidade social. O pensamento de Abdias se refina ainda mais nos anos 1960, quando ele rompe com a barreira da democracia racial, percebendo que aqueles que a defendiam seguiam os conservadores e os ideólogos da nação mestiça, branqueada, que esses queriam, de fato, o apagamento da raça negra, a solvência do povo negro num ideal nacional que inibia sua livre organização política na luta por cidadania, igualdade plena e afirmação cultural e espiritual. Abdias descobre, então, em Albert Camus, que ele conhece bem como dramaturgo, a noção de resistência e de revolta, que ele funde imediatamente com quilombo. Foram esses conceitos, mais que os de raça negra, democracia racial ou negritude, que operaram a mudança radical do pensamento de Abdias e que se expressam no pequeno ensaio introdutório da edição das atas do primeiro Congresso do Negro Brasileiro, realizadas em 1950, mas publicada apenas em 1968, pouco antes de Abdias partir para o exílio. Esses conceitos rearticulam a sua interpretação da história brasileira enquanto resistência continuada e prolongada dos negros às discriminações raciais e às formas alienantes da cultura embranquecida de origem europeia. Tal interpretação substituirá definitivamente aquela de um país mestiço e sincrético, ao qual os negros deveriam se integrar através da educação formal e da edificação de uma personalidade não ressentida e não alienada. Marcará também um amadurecimento de sua fase mais exclusivamente artística, centrada sobre a ideia de negritude, e que dera ainda o tom ao seu discurso na carta aberta ao primeiro Festival Mundial das Artes Negras, reunido em Dakar, em março de 1966. O capítulo 6 recapitula as diferentes retóricas negras e seus enquadramentos discursivos, seus frames, na luta pela cidadania plena e inclusão da nacionalidade brasileira. Vou apenas lembrar aqui alguns frames do puritanismo negro, que foi o nome dado por Roger Bastide a essa primeira fase da Frente Negra Brasileira.
que vão reaparecer em todas as mobilizações negras do século XX. O papel negro do colonizador, ou melhor, o papel do colonizador negro no Brasil, o negro como o criador da riqueza nacional, o talento do mulato, o mestiço como tipo mais brasileiro. Né? Somos todos mestiços, até mesmo os europeus, os descendentes de europeus. A abolição como abandono e desproteção. E a ideia de que, se o preconceito de raça no Brasil não é tolerado, o preconceito de cor nunca deixou de existir. Abdias e Guerreiro Ramos se exilaram nos Estados Unidos nos anos 1960, no começo dos 70. Mas aqui no Brasil, uma nova juventude negra se formava, principalmente em universidades privadas, mas também em algumas universidades públicas, em diálogo com o movimento negro norte-americano e com o movimento de libertação nacional da África. Tomo no capítulo 7 a recepção do pensamento de Frantz Fanon por essa juventude negra, como catalisador dessas novas influências para a formação das lideranças negras, mulheres e homens que mudaram a história e o lugar do negro na política brasileira nos últimos anos do século XX. Mas esse foi também um rio subterrâneo, que não apareceu para o establishment intelectual brasileiro, mais preocupado em discutir a estratégia revolucionária e inovadora de Fanon, criticando-a e lendo Fanon apenas pelas lentes de Jean-Paul Sartre. Fanon será plenamente entendido apenas por intelectuais negros postos à margem, como Neuza dos Santos Souza, que publica Tornar-se Negros, ou por iconoclastas como Paulo Freire e Glauber Rocha. Mas na pesquisa que Albert e Pereira coordenaram em 2007 no CPDOC da FGV, sobre o movimento negro brasileiro contemporâneo, vários militantes citam espontaneamente Fanon. Falar alguns deles: Amaury Mendes Pereira, Gilberto Roque Nunes Leal, Édio Silva Júnior, José Maria Nunes Pereira, Luiz Silva Pucci, Milton Barbosa, Regina Lúcia dos Santos, Diedo Ferreira. Em pesquisa semelhante conduzida por Márcia Contins, ela também encontra vários militantes ativistas negros se referindo a Fanon como decisivos na sua formação. Meu livro se encerra com 2 capítulos históricos. O primeiro deles analisa uma discussão intelectual travada nas páginas do Jornal do Brasil, pouco antes do AI-5, em 1968. Como alguns da audiência aqui se lembram, esse foi um tempo em que os conflitos raciais nos Estados Unidos se exacerbaram, tendo grande repercussão internacional e também no Brasil. Tais conflitos rapidamente escalaram para um posicionamento radical e revolucionário de algumas organizações, como os Panteras Negras, que buscaram construir um arco de alianças que incluía o apoio político, inclusive, de Cuba. A imprensa investigativa brasileira, a revista Realidade à Frente, publicou várias reportagens sobre o preconceito de cor e o racismo no Brasil, sempre de modo comparativo, quase sempre reiterando que as nossas relações raciais eram mais tolerantes e mesmo amistosas, mas sem esconder que os episódios de discriminação racial eram bem mais constantes no país do que se admitia publicamente. No capítulo, a novidade da discussão aberta pelo Jornal do Brasil não foi ter documentado a discriminação existente no mercado de trabalho do Rio de Janeiro. O rastilho para a polêmica foi ter noticiado nos dias seguintes que o Ministério do Trabalho, tendo à frente o coronel Jarbas Passarinho, homem da cúpula do regime militar, estaria estudando a possibilidade de implantar um sistema de cotas para negros, semelhante ao que for introduzido pelo Estado Novo, para proteger os trabalhadores nacionais, na famosa Lei de 2/3. Essa notícia provocou a manifestação contrária e escandalizada de vários intelectuais brasileiros, principalmente da escritora Raquel de Queiroz, assim como um editorial inflamado do Jornal do Brasil,
que viu nessas notícias uma tentativa de dinamitar a nossa democracia racial, impondo diferenças raciais oficialmente entre os brasileiros. Procurei investigar até que ponto essas notícias sobre os estudos para implantar cotas raciais eram uma espécie de balão de ensaio lançado por uma ala do governo, interessada em impedir a contaminação das relações raciais brasileiras pela norte-americana. Ou se tratava apenas de iniciativa isolada de alguns técnicos do Ministério, como, aliás, ficou sendo a versão oficial. Apesar de não ter chegado a uma resposta definitiva sobre esse episódio, ele me permite visualizar melhor o modo como, nos anos 1968 e 1970, era possível aos jovens ativistas brasileiros demandarem ações mais concretas de combate à discriminação racial e como apenas o caminho de oposição ao novo regime permitia organizar a resistência negra. E, de fato, essa juventude negra que me referi irá encontrar guarida apenas nos partidos clandestinos, nas organizações culturais ou no partido político de oposição legal, o MDB. Fecho o livro, reabrindo a investigação sobre o que foi a democracia racial entre nós. Como já vimos, foi certamente um momento de resistência e de construção de uma modernidade negra brasileira. Mas foi também uma ideologia oficial, transformada em arma diplomática de inserção do Brasil no mundo livre, no pós-guerra, explorada diplomaticamente também nos Estados Unidos, na Europa e na África. Me surpreendeu que o termo fosse de uso corrente, embora limitado, entre os negros americanos, norte-americanos, pelo menos desde 1914. Parou de passar aqui o coisa, mas me surpreendeu também o papel ativo que teve o Departamento de Estado americano em seu esforço de guerra, patrocinando a divulgação das ideias de Gilberto Freire e de Arthur Ramos sobre democracia racial, já totalmente abrasileirada para significar apenas igualdade política entre as raças. Mais que isso, o Departamento de Estado procurou também divulgar essas ideias em círculos intelectuais da América Latina, somente no México. Muito interessante que não tivesse tido êxito. Provavelmente porque a bandeira de igualdade racial nos Estados Unidos fosse mais clara, mais forte e mais direta que a de democracia racial. Os negros norte-americanos preferiam continuar lutando enquanto raça por seus direitos sociais, políticos e econômicos. E provavelmente porque, na América Latina, o ideal de mestiçagem já estivesse plenamente estabelecido, prescindindo seja da ideia de raça, seja da ideia de democracia. Como muito bem colocou Tales de Azevedo, de modo acrítico, é bem verdade, no Brasil, a democracia racial é, sobretudo, a flexibilização da linha de cor e do seu avanço para incorporar como brancos alguns mestiços. Ou seja, tratar-se-ia mais de uma redefinição da branquitude que de uma superação da sociedade de castas. Tales escreveu em O Povoamento da Cidade de Salvador. Ao aproximar-se à independência, a cidade de Salvador tinha 115 mil habitantes em seu núcleo central e já era uma democracia racial, governada não exclusivamente por brancos, mas também por aqueles que assim se consideram. Fecho aspas. Eu concluo dizendo o seguinte: a falta de penetração da democracia racial nas outras Américas, nos anos 40 e 50, 1940 e 1950, é reveladora. O fracasso nos ajuda a perceber claramente a peculiaridade brasileira. Aqui, as raças nunca desapareceram dos discursos informais e dos projetos conflitantes de nação, no Norte, no Nordeste, no Sul.
E a democracia nunca incluiu plenamente os negros e os povos indígenas. Fico por aqui. Muito obrigado. Muito bom, Antônio Sérgio. Imagino que aqui tem várias perguntas, né? Quem tiver perguntas, coloca no chat. Para esperar as perguntas de todos, né, de todos os nossos colegas, alunos, eu vou fazer uma pergunta inicial, Antônio Sérgio. De que maneira a sua sociologia histórica, né? Como é que você constrói o livro de uma maneira muito interessante, né? É uma sociologia histórica que vai mostrando as diferenças das modernidades negras, né? Que você fala, é o título do livro. Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância, né? dessa mirada histórica para entender as diferentes modernidades negras. Tem uma, apesar de ter sido formado em Madison, Wisconsin, sob a influência e a orientação de Eric Olin Wright e do marxismo analítico, né? Apesar de toda a sociologia e antropologia que eu aprendi, de certo modo, se afastar da histórica enquanto narrativa, procurando ser uma ciência, portanto, do presente, né? Nunca, na verdade, deixei de... Mas eu nunca deixei de pensar a sociologia como uma análise de processos históricos. Não que privilegie, digamos assim, uma explicação pelas origens, uma espécie de genética social, de você buscar sempre a origem e para ver como chegou. Não se trata disso. Eu acho que conceitos sintéticos, né, às vezes são sincrônicos, são às vezes são extremamente necessários. Mas eu não vejo realmente como explicar fenômenos sociais a não ser através de processos históricos. Nesse sentido, durante muito tempo, eu acabei me aproximando muito de uma sociologia weberiana, tá? No sentido de que usar os conceitos sociológicos para dar sentido, ou para compreender o sentido de certos processos históricos, né? Então, esse acabou, com o tempo, sendo um modo como eu trabalho, certo? Depois de minha fase, digamos assim, de passagem pela demografia, certo? Por minha fase, digamos, mais de análise estatística, cada vez mais eu fui me concentrando realmente na análise de processos históricos. E acho que é isso mesmo. Hoje em dia, a sociologia que eu faço é uma sociologia de análise de processos históricos, mesmo que o processo histórico seja o presente, né? Mesmo que seja exatamente o presente. Aí vem mais uma pergunta, que quando você fala em modernidade tardia, né, para falar do processo de ação coletiva dos movimentos negros, o que você está entendendo aí de modernidade tardia? Tem a ver com aquela sua... que é belíssimo quando você fala que a fraternidade é negra, né? A igualdade... Como é que é? A igualdade é branca, né? Porque os brancos tinham acesso aos bens sociais, né? E a liberdade é negra, se associa quando houve o final da escravidão, né? Então, dá para ligar essa... Olha, na verdade, eu lanço o conceito de modernidade tardia para, de certo modo, desacreditá-lo, certo? Não levar muito a sério. A gente pode falar de modernidade negra tardia se a gente não pensar que nós temos várias modernidades, e várias modernidades negras, não é? Se pensarmos uma modernidade negra
tal como se desenvolveu nos Estados Unidos, ou seja, assumindo plenamente que não existia nenhuma forma de escape político, a não ser se construir e se representar como um grupo, a raça como um grupo político e construir a raça como um grupo histórico, certo? Ou seja, ao mesmo tempo que se combatia a ideia de raça biológica, né, se reconstruía o conceito de raça a partir de uma experiência histórica, uma mesma experiência histórica, uma mesma posição de subalternidade social, de discriminação racial, que formava, portanto, um grupo cujo único elo era justamente essa experiência de subalternidade, certo? E que, portanto, a palavra raça era totalmente aceitável, porque era assim que era definida, né? E aqueles que exploravam também se definiam como raça branca, certo? Então, a única maneira de se colocar no mundo político era aceitar a raça e construir a raça. Se esse for um modelo de modernidade negra, a nossa modernidade negra é tardia, certo? Mas, de certo modo, eu procuro desconstruir também essa ideia forte, dizendo que não é exatamente isso. Nós temos várias modernidades negras, e a construção de um país mestiço é, de certo modo, uma forma de construção de uma identidade negra. Tá? Boa parte de todos os intelectuais negros, principalmente os principais, como Guerreiro Ramos, nos anos 50, meados dos anos 50, tinham nos 40 e no começo dos 50 se aceitado totalmente como mestiços e pensado o Brasil como um país mestiço. Então, essa mudança do Guerreiro mostra bem justamente o momento em que intelectualmente os negros se põem nessa posição. Porque, na prática, já tinham, intelectualmente, no debate brasileiro intelectual. Porque, afinal de contas, embora essas pessoas não fossem consideradas, digamos assim, plenamente intelectuais, né, dialogavam e muito com os acadêmicos brasileiros, né, tanto com Gilberto Freire, quanto com Florestan Fernandes, quanto com Tales de Azevedo. Digamos assim, a fina flor da nossa ciência social era chamada para participar dos congressos negros, certo? Isso no comecinho dos 50, até o rompimento realmente que começa a partir de 55. Uhum. Antônio Sérgio, tem uma pergunta aqui do Gabriel Banadi. Eu acho que eu tenho que fazer a pergunta, não é, Theo? Acho que não sei se pode abrir o microfone. E tem uma pergunta bem interessante. A pergunta seria sobre o despontar de Abdias do Nascimento, escrevendo justamente no Diário Trabalhista. Seria possível entender a inserção inicial do grande intelectual e ativista como estimuladora de uma bem-sucedida vinculação entre raça e classe? E, em caso positivo, haveria como citar nomes de expoentes negros que procuram fazer fazer associações idênticas ou similares na contemporaneidade? A pergunta é ótima, porque eu acho até que, por definição, todos os intelectuais negros que teorizam a raça estão teorizando classe também. Uhum. Estão teorizando classe. Eu acho que a classe só existe, independente da raça, numa espécie de dogmatismo intelectual, certo? Numa sociologia que, como eu procurei mostrar, considerava a raça como algo superado, uma forma de subordinação superada, que viam nas relações econômicas e sociais capitalistas estabelecimento pleno de indivíduos desvinculados de qualquer tipo de pertencimento grupal,
e viam esses pertencimentos grupais como pré-modernos, só intelectuais nessa tradição, e somos todos nós, sociólogos formados nessa tradição, certo? Separavam classe de raça. Mas, para os intelectuais negros, quando eles falavam de raça, eles estavam falando de um fenômeno que é basicamente um fenômeno de classe. É como mantê-los em determinadas classes subalternas, né? E como, mesmo nas classes dominantes, certo? Criar clivagens, certo? Dentro dessas classes. Tá? Ou seja, hoje se fala muito de interseccionalidade, né? Mas esses teóricos já praticavam essa interseccionalidade. Du Bois, por exemplo, em Du Bois é claro, no Abdias, no Abdias e no Guerreiro Ramos, que se convertem à negritude, também isso é claro. Tá? Eles estão sempre pensando nisso. A raça é uma forma de sujeição de classe. Uhum. Até que o nosso Carlos Rasenbalg teorizou isso muito bem sobre o uso de todas essas formas pré-modernas, né, na exploração capitalista, né? Faz isso muito bem na sua tese de doutorado, publicado depois como livro aqui, em 79. Aliás, é uma leitura imperdível, né? Porque ele faz isso na década de 70, né? 79 é formação mesmo. A democracia racial, né? Predominante. Isso, é leitura de formação mesmo. Isso. O Marcelo queria até que você falasse um pouco mais desse caráter, até certo ponto, polissêmico da noção de democracia racial até os anos 60, que vai ser denunciado como farsa pelo Abdias. Aí fica a impressão de que havia outras possibilidades de explorarmos a potencialidade daquela noção anteriormente abraçada por intelectuais como o próprio Abdias. Isso é interessante. É engraçado que eu comecei a me interessar naquele debate lá dos anos 90, quando algumas pessoas lutavam por direitos raciais, né? E outros colegas nossos eram contrários, né? E me chamou muita atenção que nesses diálogos, que a gente tinha diálogos muito constantes, aparecia sempre essa ideia de democracia racial como constitutiva da maneira de ser do povo brasileiro, né? E que essa chamada de farsa, na verdade, nada mais era do que um intelectualismo, certo? E aí eu comecei a me debruçar realmente, primeiro sobre como aparece essa palavra, depois os sentidos que ela tem, certo? Até perceber, e no Brasil, eu falo no livro, ela tem sentidos opostos. Por exemplo, pessoas como os modernistas paulistas, Del Pique, até o Cassiano Ricardo, etc., usam de uma maneira completamente autoritária a ideia de democracia racial. Certo? Democracia racial é uma hierarquia que deve ter uma raça que ordena aquele conjunto, né? Eu acho que Abdias rompe, na verdade, é um rompimento político. Na verdade, é o seguinte, é um campo no qual ele seria perdedor, tá? Porque a democracia racial entre nós se impôs não como um ideal a ser conquistado, mas, ao contrário, como algo que já existia. Agora, como é que algo que já existia porque negava a raça, negava a possibilidade de se organizar politicamente por raça, não é? Eu me lembro de uma vez, foi na África do Sul, conversando com alguns colegas, eles me disseram, mas eu não entendo por que vocês no Brasil passaram tantos anos brigando por democracia racial. Nós aqui lutamos por democracia sem raças, por uma democracia não racial. Tá?
E é interessante porque a nossa democracia racial era o seguinte, era a ideia de uma democracia sem raças, ou seja, sem nenhuma organização política de raças, e, ao mesmo tempo, uma reiteração de que não existia negros entre nós. Tá? Existiam mulatos. Tá? Eram os homens Freire de cor, poderia né? chegar até ao cúmulo de dizer, mesmo quando a pele é retinta, 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 a cultura já não é mais negra africana, é brasileira. Tá? Ele cunhou o termo afro-brasileiro, etc. Então, veja só, a ideia de uma democracia racial dava tanta margem à não compreensão do que realmente estava em jogo, tá? Que, por exemplo, nós lutamos por estabelecimento de cotas raciais, negando a ideia de uma democracia racial. Se a democracia racial fosse entendida como igualdade racial, isso seria uma contradição, não é? Ou seja, na verdade, essa noção acabou perdendo a capacidade de organizar a luta política negra. No fundo, eu acho isso, certo? Eu acho que era um conceito político, continua sendo um conceito político, e deixou de ser eficaz. Não sei se você concorda, Marcelo. Mas eu acho que ela não é explorada porque eu acho que é um instrumento de combate, certo? Os conceitos e as palavras são instrumentos de combate, para lembrar o nosso Bourdieu, né? E quando elas quando elas perdem a eficiência, né, a eficácia, porque, veja só, na conjuntura dos anos 30 e 40, essas organizações viam nessa bandeira de democracia racial a possibilidade de se organizarem politicamente e de fazerem reivindicações próprias. Tá? Eu me lembro, por exemplo, eu acho que é no primeiro congresso, ou segundo congresso do Negro, que Abdias sai com uma lista de ações afirmativas que deviam ser seguidas pelo Estado brasileiro para combater o preconceito de cor. Tá? Esses conceitos eram muito misturados, preconceito de cor, democracia racial, certo? O que é que infernizava a vida desses políticos negros nessa época? É que, na hora que eles queriam propor políticas raciais, as pessoas diziam não, a República não tem cor, a República não tem raça. Não se pode privilegiar pessoas com base na raça. E aí a democracia racial se acabava para eles, não tinha mais sentido. Entendeu? Se um pressuposto da democracia racial era eles desaparecerem enquanto grupo político, era complicado, né? Antônio Sérgio, tem uma pergunta aqui de um aluno nosso da pós-doutorado, Felipe Pelido. Ele agradece, né, e gostaria que você falasse um pouco mais sobre a ideia das influências transatlânticas, tais como a independência dos países africanos, né? E aí ele coloca junto o movimento dos direitos civis sobre os intelectuais orgânicos e tradicionais na questão racial no Brasil. Ótima pergunta. Eu acho que, de certo modo, a própria pergunta já encaminha uma resposta, né? Nesse penúltimo capítulo do livro, como eu disse, eu fiquei com uma hipótese, fiquei com a pulga atrás da orelha, que realmente o bandeamento das organizações negras norte-americanas para o socialismo, certo? Para o radicalismo político, para o ideal de uma revolução, certo? Os laços estreitados com Cuba e com Fidel Castro, a recepção de Fanon nos Estados Unidos entre os negros, que é fortíssima e é lida de uma maneira
até insuspeitada, porque eles unem o Fanon com o Stavenhagen e o Casanova e a ideia de colonialismo interno. Tá? A ideia de que foram-se os espanhóis, mas a casta, a elite dirigente continuou procedendo do mesmo modo colonial de antes, né? E vendo a raça negra nos Estados Unidos como um grupo colonizado, né? Sofrendo. Então, eles fizeram essa ligação entre a ideia de emancipação colonial, luta antirracista, né? E revolucionária. E isso, eu imagino, que deve ter preocupado vários intelectuais do regime militar. Né? E na hora que eu descobri isso, eu disse: Iba, o Jarbas estava nessa, o Jarbas Passarinho estava nessa. Então, estão lançando aí um balão de ensaio, né, para ver até que ponto é aceitável para as elites e para a intelectualidade brasileira o estabelecimento de cotas raciais no emprego, tal como fizeram o Getúlio fez no Estado Novo, para, de certo modo, neutralizar o perigo dos imigrantes, principalmente italianos, em São Paulo, na nascente indústria. Mas isso não deu certo. A elite, o establishment intelectual brasileiro recusou isso, sabe? Imediatamente, impossível. Isso não existe entre nós. Isso é coisa americana. Essa influência, tanto diaspórica e norte-americana, continuou presente nas guerras de libertação da África, certo? Nosso papel meio contraditório, né? Porque como Estado o Brasil estava querendo tirar partido e tomar o lugar de Portugal, né? Nessa relação privilegiada com a África. Então, é algo também contraditório, porque, ao mesmo tempo que promove esse discurso de democracia racial para os africanos, né, ao mesmo tempo tem que fazer algo que, digamos assim, não seria exatamente o mais correto do ponto de vista estratégico, que era financiar e de certo modo, tolerar o renascimento cultural negro, principalmente no Rio de Janeiro e na Bahia, através de vários grupos culturais. Né? Ou seja, então, essa formação de uma etnicidade negra no Brasil, nesse período, é impressionante, porque, ao mesmo tempo que os nossos governantes estão oficialmente vendendo a ideia de uma democracia racial, de um país mestiço, para sustentar esse discurso internacionalmente, era preciso também deixar livre que todos esses movimentos culturais acabassem criando uma etnicidade negra. E quem lembra bem esse período sabe que houve, no início, muita fricção entre os intelectuais negros. E, afinal de contas, o que era política e o que era cultura. Tá? E se fazer cultura, não era simplesmente alienação política. Tá? É quando essas coisas acabam se resolvendo antes da redemocratização, não é? Com a revalorização do candomblé das religiões de matriz africana e todos os costumes africanos no Brasil, certo? Passam a ser resgatados por essa intelectualidade negra, né? Que começa a formar para si uma etnicidade que não tinha, porque eu diria, assim, só para provocar, que o uso de raça, até um certo momento no Brasil, só poderia ser feito sociologicamente, pelo analista. O analista descobrindo raça por trás da motivação das pessoas, mas não era explícito.
Quer dizer, como grupo nativo, só é criado na hora em que esses políticos negros reivindicam essa ancestralidade, essa cultura como sendo negra, né? E aí, não sei se eu fugi um pouco da resposta, talvez eu tenha feito um circunlóquio, mas, na origem, sua pergunta já traz a resposta. A influência é constante, todo o tempo. No início, não é Du Bois, por exemplo, que marca esses intelectuais negros. Não é Du Bois. São dois outros. É Garvey, né? E Booker Washington. Booker Washington muito mais do que Garvey. Garvey é lido e rechaçado, tá? Booker Washington é muito mais aceito, divulgado, ele é traduzido, certo? É lido no Brasil, tá? Du Bois chega bem depois, né? Antônio Sérgio, eu vou passar para uma outra pergunta, mas do que você estava falando agora, né? Você citou que o Du Bois foi mais rechaçado, né, do que o Booker T. Washington, mas o Washington ele tinha um discurso muito assimilacionista, né? Ele pregava que os negros deviam se educar para ter o mesmo padrão de sociabilidade dos brancos. Será que era isso que fazia ele ser mais aceito pelo mainstream? Acho que sim, acho que sim. Na verdade, ele estava na mesma linha de continuidade da Frente Negra Brasileira. Isso. Era uma mesma linha de desenvolvimento, né? Uma forma de ser negro que significava, antes de tudo, absorver toda a cultura europeia. Isso. E todos os valores morais europeus, né? E se mostrar na cena política como efetivamente brasileiros, né? E recusar esses laços com a África, esses laços culturais, esses laços emocionais, etc., porque esses traços eram vistos como primitivos, né? Como pré-modernos. O Fanon vai ser fundamental, né, nessa virada, né? O Fanon fará essa diferença, não é? E por isso que quando ele é lido por essa moçada nos anos 70, etc., é a mesma moçada que também está discutindo sobre cultura negra, não é? Uhum. Bom, tem mais uma pergunta. Não sei se você já está cansado, Antônio Sérgio, mas... Cansado com vocês, eu não fico. Tá ótimo. Então, podemos continuar mais um pouco, né? Tem uma pergunta de uma professora do nosso departamento, a Olivia Rias, que ela está dizendo, agradecendo, né? Que você mencionou, durante a apresentação, a ressignificação que foi feita do termo racista original negro como modo de identidade política, né? Aí ela vai trazer o Lívio Sansoni, que tem, inclusive, um artigo, Pais Pretos, Filhos Negros, apontando como essa ressignificação, pelo menos no contexto de Salvador, teve um recorte geracional. Se possível e se considerar pertinente, gostaria de ouvir suas impressões sobre a substituição do termo negro hoje por parte do movimento que vem preterindo em favor do uso do termo preto. É muito interessante, não é? É muito interessante porque também é geracional, né? Isso. É também geracional. Mas, além de ser geracional, o geracional significa que você está respondendo a questões políticas de outra época, não é? Quando as organizações negras, nos anos 80, depois 90, insiste em falar de negro, juntando todos os que não são brancos, tá?
no Rio de Janeiro, por Nelson do Vale Silva e Carlos Rasenbalg, foi fundamental a mostrar que as desigualdades sociais por categorias de cor ou categorias raciais mostravam uma grande semelhança entre pretos e pardos, de tal modo que eles podiam, nas suas análises estatísticas, reunir os dois num só grupo, sem perda de significado sociológico. Tá? Coincidiu também com a luta política negra de reunificar todo um campo, digamos, de pessoas de cor. Aliás, o Rasenbalg usa isso, né? Pessoas de cor, não brancos, né? Ele vai falar de todas essas pessoas de cor num só nome negro, né? E ressignificar isso como justamente os herdeiros e as pessoas que sofrem preconceito e que sofrem discriminações no Brasil, e que, portanto, a luta era única. Significava uma luta de maioria, muito mais espelhadas pelos ideais da África do Sul do que pelos ideais de luta nos Estados Unidos, que eram lutas de minoria. Tem várias implicações políticas. O fato deles terem sido bem-sucedidos e, principalmente, termos conseguido, a gente tem que falar nisso, porque nós também fomos responsáveis nessa luta, né? Cotas, primeiro nas universidades e depois no mercado de trabalho, criou, como todo grupo vitorioso, não é, a oportunidade de diferenças internas começarem a aparecer, não é? E, às vezes, a se tornarem muito importantes. Não é? Então, eu tinha um aluno que hoje é um professor importante, era já naquele tempo uma liderança negra, o João Batista Félix, né? Que uma vez, fazendo pesquisa no final dos anos 90, em São Paulo, me relatou a seguinte frase de um morador da periferia: negros são vocês da USP, nós somos pretos. Olha. Que era marcar uma diferença social nos termos. Tá? Hoje, com as cotas também, é muito comum as pessoas dizerem: não, eu sou preto. Tá? E aí, ao ser preto, significa que eu trago comigo uma identidade, não é apenas uma cor. Tá? Eu não entrei nessa de beneficiário de cotas simplesmente pela minha cor, é porque eu sou preto. Né? E é muito interessante que a cor da pele dessas pessoas, vistas por outras pessoas como de fora, não é realmente preta. É muito difícil você definir o que é branco e preto em termos de pele. A gente sabe disso, tem variedade, né? Tem tons muito diferentes. Mas a significação que se dá hoje é de que o preto é aquela pessoa que tem algum tipo de vinculação com a raça negra, certo? Que é mais profunda. Né? Ou então pode significar eu não posso me passar por branco como você. Então, eu não sou pardo. Né? Uhum. Eu sou realmente preto. Não sei se isso responde esse questionamento, mas é muito interessante. A gente que trabalha com nomes, né? Eu gosto muito de trabalhar com nomes, mas os nomes são reveladores de mudanças, né? Históricas, de processos políticos, sociais. Eles são uma porta de entrada, né?
A própria produção, né, Antônio Sérgio? E a análise deles é um problema, né? Você vai pegar o termo pardo. Silvia Lara fala que o termo pardo, no século XVI, era usado para se referir a um grupo indígena que, segundo os portugueses, comiam de modo ruminando feito as cabras. Cabra pode significar simplesmente uma pessoa de coragem, em alguns lugares do Nordeste. Tá certo? Então, a ressignificação constante dos termos, não é? De novo, vocês vão dizer que eu sou burguesiano, não sou, mas eu gosto muito de algumas coisas que ele diz, né? Lutar com palavras não é a coisa mais vã, mas é a luta ideológica mesmo, certo? Em vez de ser drummondiano, é burguesiano, quer dizer, a luta pelas classificações, certo? É constante. E aí entram os nomes e a ressignificação dos nomes. Bom, a Olívia agradece aqui. Você está vendo? Tá, quem agradece, Olívia, sou eu. Gente, alguma outra pergunta? Nós podemos ficar aqui. Os alunos todos têm aula daqui a pouco, sabe, Antônio Sérgio? Uma hora está todo mundo com aula. Mas eu queria saber se tem alguma outra... O Marcelo está escrevendo coisa aqui. Marcelo está escrevendo? Seu livro recorta o... Mas desapareceu, não sei se ele desistiu. Marcelo, você tem alguma outra pergunta? Eu publiquei, viu, Antônio Sérgio, já que aqui a gente está no final. Bem, eu não vou falar por último, não, mas só para dizer que estou adorando ouvi-lo, mediação que a Ângela também faz, sempre muito sofisticada e muito precisa. Meu ponto era, quando eu li o seu livro, né, eu, de certa maneira, entendi perfeitamente o recorte temporal que você faz, mas logo adiante vem uma liderança como a Lélia Gonzalez, né, que inclusive é muito ligada ao Abdias. E aí a minha provocação que eu botei aqui no chat era como é que você pensaria em estender esse período por pelo menos mais uma década, de modo a contemplar, né, essa entrada tão importante, precursora da Lélia Gonzalez. Era essa a minha provocação. Não só a Lélia Gonzalez, mas todo o feminismo negro, né? E, de certo modo, fica marginal, né? Fica beirando o livro, não é? Sem assumir que, na virada dos 80 para os 90, essas lideranças femininas, essa liderança de mulheres negras, organizadas principalmente em ONGs, em coletivos, né? Eram organizações, quer dizer, de certo modo, recusar o espaço público do Estado, né? Para fazer política e voltar para a sociedade civil e se organizar a partir da sociedade civil. Elas, mais do que os homens, viram os perigos que representava lutar por dentro do Estado. O tipo do que Gramsci chamava de transformismo, né? As grandes possibilidades de ser absorvido pela máquina do Estado, certo? E pela máquina dos partidos políticos. E principalmente elas organizaram essas organizações negras, né? Fala Preta, Guelé 10, CERT, Crioula, várias organizações em todo o Brasil, geralmente com mulheres na cabeça, entendeu? Gerando todo uma reflexão política e um pensamento político, né? Uma maneira de ser negro no Brasil
que, na verdade, é o que antecede o que a gente está vivendo. Não é? Aí a sua pergunta é o seguinte: por que é que eu não me aventurei? Né? Por que é que eu não me aventurei? Eu devia me aventurar, né? Eu devia me aventurar. Mas tem duas coisas que eu aprendi muito. A primeira é que, quando eu comecei a trabalhar com esse tema de raça e racismo, poucas vezes eu encontrava plateia, geralmente no exterior, que perguntavam: mas você é negro? E eu dizia: não sou. Eu sempre me identifiquei como branco. E assim: por que você está falando pelos negros? Certo? Era uma pergunta incômoda. Certo? Outros me perguntaram: se você não é negro, você está passando por branco. Como é que você se sente passando por branco? Agora, imaginem eu falando não só do ponto de vista dos negros, mas das negras. Eu que não me identificava nem como negro, nem como mulher. Essas coisas nas ciências sociais também pesam, entendeu? Pesam nas motivações, nas coisas, entendeu? Eu tive né? alunas brilhantes, né, que desenvolveram essas coisas por aí, né? Mas não peguei carona nas coisas que elas fizeram, tá entendendo? Fiquei assim e tal. Agora, depois de plenamente formadas, professoras, tal, a gente escreve junto. Mas na época não, era. Ou seja, eu posso fazer, mas eu não sei se vou fazer, sabe, Marcelo? Deixa para a Flávia fazer, né, Antônio Sérgio? Flávia, Edilza, tantas Flávia outras, né? Rios faz. As mulheres todas que estão aí, que já, certo? Tenho que pedir a elas somente lê-las, né? Lê-las, comentar, discutir e tal, porque é muito forte, é muito forte. O Antônio Sérgio, tem uma pergunta aqui, aliás, duas perguntas que são casadas, né? Uma que a Rosi, que é uma professora do departamento, está pedindo para você falar um pouco da diferença entre raça e etnia, né? O que você entende de raça e etnia? E o Paulo Lima, que é o nosso estatístico, está perguntando o que você acha da categoria usada pelo IBGE, etnia e cor. Olha, etnia tem um sentido comum, certo? Eu começo pelo Paulo, né? E tem um sentido mais técnico, certo? No sentido comum, ele quer ser uma maneira correta de significar diferenças raciais, certo? A boa sociologia clássica, né, de negar a existência de raças, etc. Então, vamos falar etnia. Então, até hoje, você tem Wilmer, por exemplo, você tem teóricos que são obrigatórios a leitura para você entender os problemas raciais, mas que se recusam a trabalhar com raça, trabalhando só com esse termo genérico, etnia, achando que raça nada mais é do que uma formação étnica própria, certo? Como é que eu entendo? Quando eu falo em etnia, eu estou falando, na velha sociologia feita na Alemanha, de uma comunidade. Ou seja, eu só falo em etnia quando existem nas pessoas a quem eu me refiro, nos grupos que eu me refiro, um sentimento de pertença comum, certo? Uma origem comum, certo? Uma história comum, certo? Ou seja, comunidade no sentido de Teunis mesmo, certo? Um grupo de pertença
de sentimento. O que faz a etnia é o sentimento de pertencer ao grupo. Certo? Eu sou parte desse grupo, ou porque por exemplo, identidades regionais, geralmente são identidades étnicas nesse sentido, né? O que é que a pessoa tem em comum? O fato de ter nascido no mesmo lugar, às vezes o prato de gostarem das mesmas comidas, né? Às vezes o fato de falarem de uma mesma maneira, o mesmo sotaque, etc. Isso é étnico. Quando eu falo em raça, ela pode ser étnica, mas pode não ser. Quando eu falo em raça, eu estou falando o seguinte: a noção de raça está presente no curso dessa ação social, no curso dessa ação política, ou não? Se ela estiver presente, eu uso como modo quase que de denúncia, de que, na verdade, ali você tem uma espécie de racismo, realmente. Né? Porque eu não entendo aquele tipo de comportamento político, de comportamento social, se não fizer uso dessa noção de raça. Saber que as pessoas têm essa noção de raça quando estão se comportando. Não sei se ficou claro, certo? Então, você tem pessoas ou grupos que não têm um sentimento étnico, e você não pode dizer que etnicamente é um negro, mas que são tratadas como negro. Certo? O que acontece com elas não pode ser explicado a não ser pelo fato de que elas são tratadas como negros. E o fato de elas serem tratadas como negros não podem ser entendidas a não ser se a gente tiver uma noção de raça. Né? Os outros não. Os outros dizem, eu sou negro. E eu sou negro, e aí começa a definir uma série de características de por que são negros. Ou seja, são um grupo étnico, na verdade. São étnico-racial. A separação pode ser puramente analítica, pode ser preciosismo, né? Vício de sociólogo, etc., mas é por aí que eu faço. Sérgio, tem uma última pergunta aqui, muito boa a tua diferenciação. Tem uma pergunta de uma aluna nossa da pós, a Viviane Potiguara, que ela está perguntando como é que você vê a polarização no debate racial brasileiro entre brancos e negros em relação ao silenciamento histórico das identidades indígenas, também impactadas pelos processos de mestiçagem. Você acredita que impacta no fortalecimento do racismo em relação às populações indígenas? Eu acho que ela toca num ponto que é central, inclusive porque boa parte desses agrupamentos indígenas, dessas populações indígenas, desses grupos indígenas, sociais indígenas, dessas nações indígenas, estão sendo destroçadas num processo muito semelhante ao que foi desde a colonização. Uhum. E realmente é muito esclarecedor esse silêncio, ou pelo menos essa distância com que esse processo é tratado. Né? Ele revela muito de nós mesmos, entendeu? Ele revela muito de nós mesmos. Mas é muito interessante, inclusive, que, por tradição, as nossas ciências sociais não tratam esses fenômenos como tendo qualquer coisa a ver com raça, e muito menos qualquer coisa a ver com racismo. Primeiro, só trata com a ideia de etnia, né? Só vê como etnia e como um território reservado a um certo grupo de cientistas sociais. Não são nem todos antropólogos, mas são antropólogos indígenas. Não é? É uma delimitação muito muito ruim, porque tira da arena política nacional, certo? O que é verdadeiramente um dos problemas mais importantes e um tipo de comportamento mais vergonhoso que nós temos no Brasil, que todos nós, brancos, negros e mulatos, o que seja, devemos realmente nos envergonhar do que nós estamos assistindo. Acho que eu comungo com você a gente tem
essa mania, esse hábito, certo, de não tratar os povos indígenas com a mesma categorização que a gente trata todos os outros grupos. Isso tem que acabar, né? A gente tem que arranjar maneiras realmente de criar essas pontes, né? Eu acho que está se criando, assim, no ponto de vista do movimento mesmo ativo, político, está se criando. É preciso que essas vozes comecem a penetrar também nas nossas universidades, no nosso discurso político. Excelente. Muito bom. E aí, só para terminar, você acha que a Viviane estava falando dos povos indígenas, a importância da Constituição, né, de 88, a importância de trazer, né, o marco, né, de proteção das terras. Você acha que a Constituição de 88 foi muito importante para os movimentos sociais negro-indígena? Acho que sim, né? Foi central, né? Foi central. Ela demarca realmente todo o campo de luta que vai ser feito daí em diante. Ela demarca. Inclusive, como eu tinha falado antes, até a formação das ONGs é resultado dessa reestruturação do campo político. Isso mesmo. Gente, Marcelo, foi brilhante, eu passo para você, Marcelo, nosso diretor. Tá? Eu queria, antes de passar, agradecer muito, Antônio Sérgio, foi uma aula mesmo, no sentido... Quem agradece sou eu. Muito bom, viu? Muito bom te ouvir, vamos fazer isso presencialmente em breve, tá? Você já teve vários seminários aqui na PUC, vamos organizar. Já, eu me lembro do auditório, eu me lembro da cara de todos esses amigos aí na minha frente, certo? Alguns com bastante tolerância contra essas ideias malucas, né? Às vezes não totalmente convencidos, mas sempre muito respeitosos e com vontade de realmente procurar entender o que eu estou falando, né? E sempre com aquela boa vontade de, na dúvida, acabar me dando razão provisoriamente. Ângela, Antônio Sérgio, aqui em nome do departamento, agradeço muito, viu, professora, a sua não só disponibilidade, mas generosidade, né? Como a Ângela falou, você de fato trouxe para a gente uma aula que, com esses slides, inclusive, que ajudaram muito, né? Para todo mundo entrar no mesmo ambiente aqui, pensar juntos com você. O seu livro eu considero assim uma referência quase que obrigatória no sentido de quem está entrando nesse tema, quem está, de alguma maneira, já nele, mas muitas vezes muito mais como militante, né? Porque eu acho que é um esforço muito importante de organização, né? Do pensamento social brasileiro, dos debates que atravessam todo esse período, que é um período decisivo para explicar onde estamos hoje, né? E dizer que essa aula vai disponível, né, aqui no sistema da PUC, no ECOA, que é né, que outras pessoas assistam em outro momento, rural. Mais uma vez, aí, saudando muito o professor Antônio Sérgio, né, quando acabou a primeira exposição, a gente queria bater palmas, né, porque é sempre uma coisa calorosa, importante, mas sinta-se aclamado aqui por nós, tá? E em nome do momento, então, encerro agradecendo muito a Ângela, que de maneira muito generosa aceitou esse convite de fazer, aos que assistirão também, certo? O tempo é esse agora, né? Obrigado, então, Marcelo. Gente, um abraço. Parabéns, viu, Antônio Sérgio? Obrigada. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Tchau, até em breve, tá? É breve. Tá bom. Tchau. 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 Tchau a todos. Tchau.